Bom dia, pessoal. Tô todo mundo me ouvindo, né? Bom, pessoal, a eletiva, né, que vamos apresentar agora, ela se chama Quem Quer Ser um Milionário. Vou falar um pouco sobre a eletiva, né? Contudo, será o aluno Natan que irá apresentar para vocês. A eletiva ela foi inspirada no filme Quem Quer Ser um Milionário. Não sei se vocês já assistiram. Que era um jogo de perguntas e respostas, né? Então eu pensei em trazer esse jogo para trabalhar alguns conteúdos de história, né? Já que para muitos a história ainda é tida como uma disciplina decorativa, uma disciplina chata. Então eu procurei mesclar, né, esses conteúdos juntamente com as brincadeiras, com as dinâmicas, para a eletiva ela ficar mais interessante, né, e engajar o maior número de alunos possíveis, né, e abordar conteúdos relacionados a Enem, a vestibular, né, e que as pessoas elas pudessem ver que a história é de fato fascinante, né, que a história não é essa disciplina chata, não é só datas, não é só você memorizar, né, a história quando ela é ensinada, né, e vista da maneira correta, ela se torna bem interessante e bem atrativa. Então, a proposta da eletiva era justamente essa, né, tirar um pouco esse mito, né, de que história é chata, de que história dá sono, né? Então, eu trouxe essa eletiva juntamente com os colaboradores para que a gente pudesse aprender brincando através das dinâmicas dos jogos que foram apresentados durante a eletiva. Então, eu vou deixar aí Natan para falar um pouco sobre a eletiva, né, o que aconteceu dentro da eletiva, né, José e Denis. passar aí para vocês como foi, de maneira geral, a eletiva Quem Quer Ser um Milionário. Então, Natan, fique à vontade, Natan. Tá me escutando, José Denis? Estamos. Você que não quer apresentar, não, porque eu não estou muito familiarizado, não, com essa plataforma. Compartilhar o slide. Certo. Pode começar? Opa, Só um minutinho. Agora sim, tá aparecendo. certo. Vamos lá, né? Só um minutinho. Agora sim, tá aparecendo. Certo. Vamos lá, né? Tudo certo aí, José Denis? Pronto, Natan, pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, bom dia. Eu me chamo Natan, faço parte da turma de terceiro, texto A, e irei apresentar sobre a eletiva Quem Quer Ser um Milionário. A eletiva tem como professor titular José Denis, que é o professor de História,
e tem como professores colaboradores a professora de língua portuguesa Daliane Lucena e a antiga professora de matemática, agora promovida a coordenadora pedagógica, Magna. A eletiva foi inspirada no filme chamado Quem Quer Ser um Milionário, onde o ator principal era submetido a uma série de perguntas semelhante ao Show do Milhão. Porém, a eletiva trouxe algo do jogo, como perguntas e respostas, outras dinâmicas que ajudavam na compreensão dos conteúdos trabalhados. Que também vale ressaltar que no filme, a base de conhecimento do protagonista do filme não foi baseada em si em uma educação, pois onde ele vivia, isso era meio precário, mas sim em experiências vividas. Coisa que na eletiva também é um pouco bem trabalhada, por ser uma forma mais dinamizada de você aprender esses conteúdos, como, por exemplo, foi na vida do protagonista do filme. Desde o primeiro dia de aula, foram divididas em duas equipes, 1 e 2, que foram submetidas a dinâmicas, a provas a cada semana, com o conteúdo. A cada semana tinha um conteúdo abordado juntamente com uma dinâmica valendo pontos. O que vale ressaltar também esse espírito de competitividade que não foi levado tão em conta como, por exemplo, uma forma de engajar os alunos a buscarem, a ter uma procura maior sobre os respectivos temas dessa eletiva, que tem como base a história. Tivemos dinâmicas bem avaliativas, como, por exemplo, caça-palavras, anagrama, jogo da velha, jogo da forca, a roleta, juntamente com algumas plataformas digitais como quizzes. Foram usadas bem diferentemente da premissa da eletiva, que tinha por base a história. Dentre os conteúdos abordados durante esse semestre na eletiva, durante nossa estada na eletiva, foram abordados assuntos como de diferentes tempos históricos, como, por exemplo, Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna. Dentro da Idade Antiga, as grandes civilizações, como, por exemplo, Grécia, Roma, Egito e Mesopotâmia. Dentro de Idade Média, no caso, período medieval, foram abordadas questões sobre Idade Média, um pouco centralizadas para o feudalismo, um sistema social bem presente na época. Como, por exemplo, também a Revolução Francesa. E, por fim, mais regionalizado, diria, um pouco sobre a história da Paraíba, sobre João Pessoa, um pouco sobre a ditadura militar e, na última aula, um pouco sobre a história de São Bento, antigos monumentos em construção, personagens como Milton Lúcio, João Silveira e antigos prédios instalados na nossa sociedade. É comum das eletivas apresentarem uma certa interdisciplinaridade, ou seja, como, por exemplo, mesclar conteúdos, como, por exemplo, na apresentação, onde a professora Daliane, de português, em uma aula conjunta com o professor José Denis, abordou sobre figuras de linguagem associadas a personagens históricos e alguns ditos populares de tais, como, por exemplo, a famosa frase de Getúlio Vargas, onde ele julgou ter que morrer para poder virar uma lenda na história, para poder virar história. Frase tal que pode ser interpretada como um exagero, ou então, como na aula abordada, uma hipérbole. Agora eu vou contar um pouco sobre minha estada na eletiva, minha experiência, o que eu pude tirar de bom e também o que poderia ser melhorado, que
no caso, não é tão relevante assim, já que, na minha opinião, a premissa da eletiva foi bem levada em conta, que seria dinamizar tais conteúdos para, assim, o fácil entendimento dos alunos, seja associando com outras matérias, como no caso da aula conjunta com a professora Daliane, seja com dinâmicas para, assim, aumentar a curiosidade dos alunos sobre tais temas, que são geralmente caem muito em vestibulares. Alguns pontos que poderiam ser melhorados, que não foram levados tanto em conta, seria mais um pouco sobre a participação, que nas primeiras aulas foi bem razoável, mas que participação nunca é demais. Mas creio que a eletiva cumpriu bem a sua meta, que seria dinamizar tais conteúdos e, e assim desenvolver a busca dos alunos por conhecimento. Agora o professor José Denis vai fazer uma dinâmica para mostrar um pouco como foram as aulas nesse semestre das eletivas. Então, agradecer, Natan, pela disponibilidade e por apresentar, né, da maneira real como se deu a eletiva. Né? Toda eletiva ela é planejada no intuito de engajar o maior número de alunos e fazer com que aquele objetivo inicialmente proposto seja concretizado. Porém, durante a eletiva, né, sempre tem algumas dificuldades. Né? E no caso da nossa, não foi diferente. Então, a gente quis trazer os prós, os contras, aquilo que poderia ser melhorado para que sirva de aprendizado, né, para as próximas. Então, para que vocês possam entender, né, como funcionavam das dinâmicas, né, eu resolvi trazer um aqui bem simples. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente interagir um pouco. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aparecendo para vocês? Acho que não. Agora sim, José Denis. Pronto. Então, essa dinâmica aqui ela se chama anagrama, né, onde tem uma palavra aí relacionada ao conteúdo de história. E para ajudar vocês, né, eu vou passar aqui algumas dicas. Né? A primeira dica sobre esse conteúdo aqui, né, está relacionada a trabalho. Então, de acordo com o seu aprendizado, o que você já viu de história, qual seria o fato, o acontecimento histórico aí que está relacionado à ideia de trabalho? Vocês vão colocando aí no chat que a gente vai acompanhando aqui. Tá bem fácil essas palavras. Né? É só para vocês entenderem um pouco como era algumas das dinâmicas. Quem colocou aí Revolução Industrial, né, acertou.
Não precisou nem de outra dica, né? Essa daqui foi bem fácil. Vou montar aqui a palavrinha bem rápido. Essa daqui também é bem fácil, né? É um conteúdo que aborda alguns pensadores, como por exemplo John Locke. Então vão colocando aí qual é o conteúdo. Eu vou logo dar as dicas, né? John Locke, Razão e Século das Luzes. Já acertar, já. Iluminismo. Durante a eletiva não era tão fáceis não as palavras, né? A gente colocava algumas coisas mais complicadas, mas para não se estender muito na apresentação. Ops. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. A dica, vou colocar aqui idade antiga e idade média. Que palavra vocês acham que é essa que está relacionada à idade antiga e idade média? Essa é um pouquinho mais difícil, né? E Jadson quase acertou. Só errou a primeira palavra, Jadson, aí. Ah. Lucas Gabriel acertou. Sociedade estamental. Vou montar aqui. Para quem não lembra, a sociedade estamental era aquela sociedade que não tinha a mobilidade de classes sociais. Por exemplo, quem nascia escravo, né, ele não se tornava um nobre, né, um rei, ele morreria escravo. Então não tem essa mobilidade como nos dias atuais, por exemplo, né, que uma pessoa que nasce numa classe média, né, ela pode se tornar uma pessoa da classe média alta, né, da classe alta. Atualmente tem a mobilidade, né, mas antigamente não tinha. Então nascia numa classe, morria numa classe. Essa palavra aqui está ligada às grandes navegações.
a última palavra para a gente. Não é tão difícil também, não. As dicas são grandes navegações, Portugal e Espanha, né, que foram os pioneiros, e temperos. A palavra tempero aí, ela já deixa fácil aí qual é a palavra. O pessoal do chat aí já conseguiram identificar. Foram as famosas especiarias. As especiarias eram os produtos caros da época das grandes navegações, né, muito almejada, né, fizeram com que alguns países, né, se aventurassem no mar, até então desconhecido, que era o Mar Atlântico, né, em busca desses temperos, né, para enriquecer a nação. Então, elas foram um dos principais fatores, né, das novas rotas comerciais. Então, pessoal, de maneira geral, é isso. Né? A eletiva ela tentou trazer esse lado, né, das dinâmicas, das brincadeiras, para ajudar na compreensão dos conteúdos, né, e tirar um pouco dessa falsa ideia de que a história é chata, né, que a história é só datas. E não, a história bem trabalhada, ela é bem divertida e ela é bem interessante. Então, a proposta da eletiva era essa. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma pequena dinâmica para vocês entenderem um pouco sobre o conteúdo. E é isso. Espero que eu não tenha me estendido muito no tempo. Boas apresentações aí para vocês e até a próxima eletiva.